Olá, sejam bem-vindos ao Plenárias. Aqui você acompanha o resumo das sessões da semana do Supremo Tribunal Federal. A Corte homologou o acordo para o ingresso de Minas Gerais no regime de recuperação fiscal. E o STF lançou o aplicativo TV Justiça Mais. Acompanhe com a gente aqui na TV Justiça. O Plenárias está no ar. Eu sou Flávia Alvarenga e juntos vamos entender os julgamentos da semana. E com a gente aqui no estúdio a consultora Hanna Gomes. Hanna, muito obrigada pela sua presença. Nessa semana a gente teve a questão de Minas Gerais, depois da confirmação das liminares, que prorrogaram os prazos. O ministro Nunes Marques homologou um acordo entre o Estado e a União. E também houve aquele debate sobre a designação dos juízes para aqueles departamentos que foram criados em São Paulo. Exatamente, Flávia. A gente teve dois julgamentos que foram muito importantes, que têm reflexos na sociedade. Um em especial no estado de Minas Gerais, onde a recuperação fiscal foi de fato homologada, a gente vai falar um pouquinho dela. E no estado de São Paulo, onde a gente teve aí a discussão sobre como os juízes vão acessar os cargos dentro das novas varas, os novos departamentos que foram criados pelo estado. Tá certo, obrigada. O Supremo Tribunal Federal homologou o acordo de recuperação fiscal firmado entre a União e o Estado de Minas Gerais. Agora, a União fica autorizada a emitir o contrato com o valor da parcela da dívida e o compromisso do Estado em cumprir todas as obrigações desse acordo de recuperação fiscal. Antes da homologação, o plenário da Corte confirmou as liminares que prorrogaram os prazos de adesão. Vamos relembrar como foi esse julgamento na reportagem da Marta Ferreira. Os pedidos de prorrogação foram feitos pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e pelo presidente da Assembleia Legislativa. Atualmente, a dívida do Estado com a União gira em torno de 165 bilhões de reais. E para ajustar as contas, uma alternativa é a adesão ao regime de recuperação fiscal. O ministro Nunes Marques, relator do caso, atendeu ao pedido e a decisão liminar foi levada para análise do plenário. O ministro Flávio Dino acompanhou o voto do relator, mas com algumas ressalvas. Não pode ser ad eterno. Uma coisa é o adimplemento ou inadimplemento de uma parcela, 2, 3, mas 4, 5 anos, como já aconteceu. O ministro Gilmar Mendes também fez observações, já que o Estado está há 9 anos sem pagar a dívida com a União. Se não, essas liminares com suas prorrogações gera um tipo de soma de felicidade à unidade federada num jogo de esperteza ou de falsa esperteza, de falta de lealdade federativa, diga-se de passagem, sem que ele tem a responsabilidade, mas que a União fica assumindo. E se a União assume, todos nós assumimos. No mesmo sentido, se manifestou o ministro André Mendonça. O fato é que o tempo que o Estado de Minas leva sem pagar qualquer substância, qualquer aporte à União, gera para o próprio Estado uma acumulação de problemas, porque a dívida só aumenta. Com a homologação, o Estado de Minas Gerais deve retomar os pagamentos da parcela da dívida fiscal do Estado com a União a partir do dia 1º de outubro. O valor atual dessa dívida é de 165 bilhões de reais. Hanna, o relator do caso, que é o ministro Nunes Marques, destacou o papel do judiciário, nesse caso, como um agente mediador, um agente de conciliação, para fazer essa conciliação, esse diálogo institucional. Gostaria que você comentasse sobre isso. Flávia, essa tem sido uma nova movimentação do judiciário brasileiro aqui na instância superior do judiciário, tratando do STF como um órgão de conciliação, um órgão mediador. Nós temos visto várias conciliações, chamadas de conciliação, chamadas de audiência pública, por exemplo, que é uma prerrogativa do relator que estiver com aquele processo complexo, e nesse caso não foi diferente. Nós tivemos o ministro Nunes Marques chamando a
os atores, né, desse processo, ou seja, o Estado de Minas Gerais e a União, para debater sobre o assunto, sobre a dívida do Estado de Minas Gerais com a União, sobre o pagamento dessas dívidas. E no plenário, que estava sendo discutido de fato, era propriamente a prorrogação do prazo de Minas Gerais para aderir ao programa de recuperação fiscal. Com essa chamada, né, em estados a se manifestarem sobre a adesão ao programa de recuperação, o Estado de Minas Gerais, então, aproveitou esse momento de negociação do prazo que estava sendo julgado no processo e, então, firmaram um acordo ali para, posteriormente, apresentar à Justiça. Esse acordo, inclusive, foi apresentado no dia do julgamento e a homologação ocorreu depois. Exatamente, apresentada a petição, né, a gente começou o julgamento sem tomar conhecimento de que tínhamos uma proposta de acordo e depois, com o julgamento do prazo, como bem destacaram os ministros, avisando que, olha, uma prorrogação não pode ser ad eterna, a gente não pode ficar prorrogando, porque aí viola o princípio da isonomia, onde tem outros estados que estão pagando as suas dívidas, e aí a gente viu os ministros deliberando sobre o prazo, mas que ao final decidiram, de fato, por homologar o acordo que havia sido apresentado ao gabinete do relator e então o Estado de Minas Gerais aderindo aí à recuperação fiscal. Esse papel de mediador, de conciliar, nesse caso, funcionou bem, né? Porque agora eles vão voltar a pagar a dívida a partir de outubro. Funcionou justamente porque esse Estado, o Poder Judiciário, chamado aí a ser mediador ou conciliador, dá um certo poder, né? Chama ali as pessoas, as partes, a responsabilidade sobre a demanda que está sendo tratada e o dever de realmente compor a situação. Tá ótimo, obrigada. O Supremo Tribunal Federal promoveu a segunda audiência de conciliação sobre a Lei do Marco Temporal para a Demarcação das Terras Indígenas. Essa comissão especial discutiu os entraves e as possibilidades para buscar uma solução para os procedimentos de regularização fundiária e demarcação das terras da população originária. A audiência reuniu representantes dos 3 poderes de comunidades indígenas, procuradores dos estados, deputados federais e senadores, representantes da sociedade civil e dos municípios. O encontro busca uma solução de consenso sobre medidas e propostas para que os ministros da Suprema Corte julguem 5 ações que discutem a Lei 14.701 de 2023. Esta lei restabeleceu o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Segundo esse marco, os povos indígenas só têm direito às áreas que ocupavam ou já disputavam na data da promulgação da Constituição de 1988. Mas 3 meses antes da publicação da Lei do Marco Temporal, o STF decidiu que a data não pode ser usada para definir a ocupação tradicional da terra pelas comunidades indígenas. No Supremo, uma ação pede que o STF declare a constitucionalidade da lei e 4 ações, por outro lado, questionam a validade do texto. Todas estão sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. As audiências de conciliação devem ocorrer até 18 de dezembro. A próxima reunião está marcada para o dia 9 de setembro. O Supremo Tribunal Federal suspendeu decisões judiciais que autorizavam a compra de um medicamento de 15 milhões de reais usado contra distrofia muscular rara. Essa medida atende a um pedido da União e vale até que seja concluída a conciliação com o laboratório responsável pelo medicamento sobre preço e condições de aquisição do produto. A repórter Evelyn Araújo tem outras informações. A decisão foi tomada pelo ministro Gilmar Mendes. A suspensão não atinge liminares em favor de crianças que estão prestes a completar 7 anos, que poderiam ser prejudicadas pela não aplicação imediata do medicamento. Agora, o caso vai a referendo pela 2ª turma do Supremo. Segundo a Anvisa, a distrofia de Duchenne é uma condição rara e grave, sem alternativas terapêuticas eficazes. Ela afeta aproximadamente 1 em cada 100 mil crianças no Brasil. Os sintomas clínicos geralmente só se tornam evidentes na infância precoce, com uma idade média de diagnóstico por volta dos 5 anos. No pedido ao Supremo, o governo federal apontou 55 ações judiciais que tratam do caso. Em 13 delas, a Justiça autorizou o fornecimento do medicamento pelo Ministério da Saúde, mas 11 ordens ainda não foram cumpridas.
De acordo com a União, o cumprimento dessas decisões vai trazer impacto de mais de 250 milhões de reais aos cofres públicos. Caso todas as ações sejam acolhidas, o Sistema Único de Saúde pode ser impactado em R$1,5 bilhão de reais. O ministro Gilmar Mendes destaca que a decisão não tem o objetivo de revogar as liminares concedidas, apenas suspendê-las até a conclusão das negociações com o laboratório, o que poderá beneficiar não apenas os autores das ações em andamento, mas todas as crianças que têm a distrofia muscular de Duchenne. E no próximo bloco, o Supremo lança o aplicativo de streaming com as sessões de julgamento. É o TV Justiça Mais. A gente te conta logo depois do intervalo. É já já. O Supremo retomou o julgamento de uma lei que criou departamentos de execução criminal e de inquérito policial em São Paulo. Mas um impasse em relação à forma de indicação dos juízes para ocuparem esses departamentos levou ao adiamento da discussão. A lei em discussão é de 2013. Esses departamentos estão ligados ao Tribunal de Justiça de São Paulo, centralizando e gerenciando inquéritos policiais e outras investigações criminais antes do início do processo penal. Uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República questiona dispositivos dessa lei. Um deles é o que estabelece que o Conselho Superior da Magistratura vai designar os juízes para atuar nessas unidades, por meio de inscrição dos interessados e considerando o histórico profissional. O relator do processo é o ministro Dias Toffoli. Ele já havia votado pela invalidade do dispositivo da lei que atribui ao Conselho Superior da Magistratura designar os juízes que vão atuar nas unidades. A divergência foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Para ele, não há inconstitucionalidade na lei paulista nem na forma de designação dos magistrados, porque não há cargos a serem providos pelos juízes, apenas funções a serem acumuladas. Na retomada do julgamento, o ministro Luiz Fux apresentou o voto. Eu estou sintetizando o meu voto no primeiro item, assentando que não há inconstitucionalidade da criação de núcleos regionais especializados no julgamento de certas matérias, haja vista que a distribuição das competências entre os órgãos judiciais de um tribunal e o respectivo alcance territorial são temas relacionados à organização judiciária, como aqui se decidiu e eu já ostentaram precedentes na DI 4414. Durante a sessão, os ministros também debateram a relação dessa questão com o juiz de garantias. O ministro Alexandre de Moraes fez algumas observações. E nós decidimos, no juízo de garantias, que o juiz de garantias não pode ser designado aleatoriamente. O juiz de garantias, ele deve ser um cargo, a criação de cargo. Então, isso está solucionado. O que São Paulo está fazendo? Até a partir da resolução do Conselho Nacional de Justiça sobre o juízo de garantias, está fazendo essa transição para a implementação do juízo de garantias e para a transformação do DIPO no juízo de garantias da capital. O ministro Dias Toffoli também esclareceu alguns pontos. O meu voto foi no sentido de que determinadas ações previstas na Lei Complementar 116 de 2003, na Lei Complementar referida na ação direta, eram constitucionais. Quanto à designação, ela não estava de acordo com o artigo 93 da Constituição, nem com a Lei Orgânica da Magistratura e também não estava de acordo com precedentes do próprio tribunal. Isso está em meu voto claramente. Não houve consenso sobre a constitucionalidade dessa forma de indicação em discussão e o julgamento acabou adiado a pedido do relator. A dúvida nesse momento é saber se tem que ser antiguidade ou merecimento ou se podem ser critérios objetivos para a investidura na função de juiz do DIPO. É isso.
Os ministros consideraram constitucional a criação dos 2 departamentos, mas o debate sobre como vai ser essa designação dos juízes ainda não terminou, como a gente viu na reportagem. Hanna, quais foram as alegações, como é que ficou esse debate entre os ministros? Queria que você explicasse esses 2 lados, né? Indicação ou a questão da investidura no cargo. A matéria penal, Flávia, ela é sempre muito interessante, sempre nos apresenta certos debates mais acalorados, como nós podemos ver nesse julgamento. A gente teve a discussão sobre 2 temáticas a partir da criação das varas dos departamentos, que lá no estado de São Paulo, algumas varas, algumas comarcas são chamadas de departamento também pela temática. A criação de departamentos específicos para apuração de inquéritos policiais e da vara de execuções penais foi declarada constitucional, faz parte da organização judiciária, como bem destacou o ministro Luiz Fux, dizendo que, olha, por uma organização judiciária, pela LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, é possível criar cargos e também está de acordo com a Constituição. Mas esses cargos, essas varas que vão criar cargos, né, vai precisar de um gabinete, de servidores e de um próprio juiz, não pode ser por nomeação. A ocupação desses cargos não pode ser um juiz nomeado, escolhido, a um critério de discricionariedade da organização daquele tribunal. Isso porque a ministra Carmen Lúcia também destacou isso no voto dela, daria margem a uma falta de isonomia, feriria o artigo 93 que o relator também destacou da Constituição, que diz que os juízes devem ser indicados a outros cargos por merecimento, a promoção, né, deve ser por merecimento e antiguidade. Então, existem critérios objetivos que devem ser aferidos a partir da própria Constituição, que está de acordo ali com o entendimento nacional sobre isso e também com a LOMAN. A LOMAN segue a Constituição, a Lei Orgânica dos Magistrados, que a ascendência a esses cargos, ou seja, o juiz assumir esses cargos de novas varas, de novas competências, deve ser por merecimento e promoção, e não por indicação ou uma nomeação a livre critério do tribunal, do presidente do tribunal. Então, essa discussão acabou gerando um bate-papo ali interessante entre os ministros, isso porque o entendimento do ministro Alexandre de Moraes é Por que o ministro Alexandre de Moraes falou da questão do juiz das garantias? Exato, porque veja, teve o ano passado, a gente teve a discussão da criação do juiz de garantias, porque o pacote anticrime trouxe essa figura do juiz de garantias, mas isso ainda não tinha sido criado e implementado. Na presidência do ministro Luiz Fux, a gente teve essa grande discussão, foi dado um prazo e no ano passado ficou decidido que haveria de terminar a implementação dos juízes de garantias. E os juízes de garantias são esses juízes que vão falar sobre o inquérito policial. Por isso, a criação de departamentos ou varas que tratam de inquérito policial ficou ali na discussão e foi a defesa do ministro Alexandre de Moraes. Então, esse julgamento vai ser retomado ainda para decidir tudo isso. Tá certo. A TV Justiça agora tem um aplicativo para você acessar de qualquer celular, de qualquer lugar. É o TV Justiça Mais. Quem fez o lançamento foi o presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, na abertura da sessão plenária de quinta-feira. Vamos conferir. Eu gostaria de anunciar o lançamento do app TV Justiça. Portanto, estamos aqui totalmente inseridos na modernidade. O app TV Justiça Mais é um serviço de streaming coordenado pelo Supremo Tribunal Federal e operado pela TV Justiça, que é a emissora do Poder Judiciário. E nesse novo produto, todos os tribunais poderão ser contemplados com os seus conteúdos. Portanto, estamos abrindo para todos os tribunais. Atenção, quem não é do ramo, para baixar o app TV Justiça, basta acessar o Apple Store, ou a Apple Store, ou a Play Store no seu celular e, ao abrir o aplicativo, é possível ver alguns destaques que serão constantemente atualizados por novos conteúdos, desde sessões históricas, aulas, programas e documentários, entre outros. Temos ali na sequência as sessões plenárias, jornais, programas e, ao final, os grandes julgamentos. Pelo app, é possível também assistir às sessões do Supremo ou outros conteúdos que estejam passando ao vivo.
Já nas sessões plenárias, conseguimos ver as sessões do Supremo em ordem cronológica, das mais recentes para as mais antigas. O EP tem todas as sessões desde 2020 e a cada semana ele será alimentado com mais conteúdo com as sessões dos anos anteriores também. Já nos grandes julgamentos, estamos iniciando os trabalhos com 5 julgamentos históricos sobre o porte de maconha, pesquisas com células-tronco embrionárias, proibição do nepotismo, união estável de pessoas do mesmo sexo e lei de imprensa. No canto direito embaixo temos uma lupa na qual é possível colocar o número do processo, o nome do ministro, programa ou tema. Aparecerá uma listagem de vídeos para você encontrar o melhor conteúdo. Nós temos agora no vídeo a DPF 347 do sistema prisional como um exemplo. Essa é a abertura do julgamento. Para finalizar, gostaria de dizer que esse produto é um produto novo que está constantemente sendo alimentado e aperfeiçoado e que quaisquer sugestões de melhoria são bem-vindas. Eu mesmo já encomendei uma melhoria de ter um filtro de busca apenas para as sessões. Então, sugiro que todos vocês baixem e conheçam o nosso app. Ou seja, vai funcionar, foi essa funcionalidade que eu pedi para acrescentar, o sujeito quer ter acesso ao julgamento da DPF 54. Então, vai ter uma aba, ele digita DPF 54. E aí aparece a seção de julgamento. Essa é uma inovação que vai facilitar quem tem interesse em acessar, para fins acadêmicos, quem queira exibir um determinado voto, de modo que eu queria muito agradecer ao pessoal da tecnologia da informação e aos desenvolvedores desse app que nos colocam na era digital de maneira definitiva. É mais uma ação do Supremo na busca de aproximar o cidadão da justiça. É um papel bastante importante, é um movimento que a gente vem observando nos últimos anos, né? Cada vez mais uma linguagem mais simples, mais acessível para todas as pessoas. Flávia, esse aplicativo é um instrumento muito interessante para justamente aproximar a sociedade das decisões do Supremo. Muitas vezes a gente acredita que o que é tratado na corte não é do nosso interesse, não vai afetar a nossa vida, a gente não tem nem acesso muitas vezes, né? Mas como cidadão, a gente precisa conhecer as decisões do país. E essa é uma tendência da presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, que tem um dizer mais simples sobre as suas decisões, ele exige de uma linguagem mais simplificada. Ele faz um resumo sempre ao fim de cada voto, ao fim de cada julgamento, de forma que todo mundo possa compreender, ou quem perdeu alguma parte consegue relembrar, né? Isso é muito interessante. Exatamente. Ele lançou também as ementas, né? O padrão de ementas a partir de uma reunião com o CNJ, e ficou decidido que as ementas devem ser mais simples, mais diretas, e certamente o aplicativo vai contribuir muito para o cidadão brasileiro acessar, ter mais proximidade, conhecer o entendimento dos ministros sobre certos temas e também sobre o funcionamento da corte. Esse aplicativo é muito interessante e vai servir para aproximar os ministros e a corte de toda a sociedade. A gente falou do aplicativo, estamos falando do aplicativo que já foi lançado, todo mundo já pode baixar, mas também tem outra forma pela internet, que são aqueles informes da sociedade, que vem toda a explicação do que ficou decidido, né? Exatamente, também é um resumo de um processo, de um julgado que seja interessante para um advogado usar como base, como jurisprudência, mas também para professores e graduandos entender melhor as decisões do Supremo Tribunal Federal. Obrigada. O Supremo deu prazo de 10 dias para que a Câmara dos Deputados e o Senado prestem informações sobre a emenda constitucional aprovada este mês e que perdoou a multa aplicada aos partidos políticos por descumprimento das cotas raciais. A mudança foi questionada no STF pelo partido Rede Sustentabilidade e pela Federação das Associações Quilombolas. A repórter Carolina Chaves tem as informações. Na ação apresentada ao Supremo Tribunal Federal, os autores afirmam que a emenda viola direitos fundamentais da Constituição, como a promoção do bem de todos, a proibição de discriminação e a proteção ao direito adquirido.
O texto aprovado pelo Congresso perdoou a multa aplicada aos partidos políticos que não investiram recursos mínimos para candidatura de negros e pardos. As legendas poderão destinar os recursos devidos a partir das eleições de 2026. A emenda estabeleceu ainda um limite de 30% dos recursos dos fundos eleitoral e partidário para campanhas de candidatos pretos ou pardos. Hoje, por determinação do STF, o dinheiro deve ser aplicado na mesma proporção. Nas eleições deste ano, por exemplo, quase 53% dos candidatos são negros. A ação no STF afirma ainda que a mudança aprovada pelos parlamentares contraria compromisso assumido pelo Brasil em convenções internacionais de direitos humanos. O relator, ministro Cristiano Zanin, pediu esclarecimentos à Câmara e ao Senado. O horário eleitoral gratuito no rádio e na TV começou e vai até o dia 3 de outubro. O primeiro turno das eleições municipais será no domingo, dia 6 de outubro. A propaganda dos candidatos a prefeitos e vereadores é veiculada de segunda a sábado em 2 horários na TV e também em 2 horários nas emissoras de rádio. Além desse espaço, as emissoras também reservam 1 hora e 10 minutos por dia para inserções dos candidatos, isso ao longo da programação. A lei das eleições proíbe a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos ou candidatas. Quem cometer essa infração poderá perder o direito de veicular a propaganda no horário eleitoral gratuito por um dia. Se a infração se repetir, a penalidade é maior. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, durante a sessão do TSE, destacou que estamos a pouco mais de um mês das eleições e falou da importância do horário eleitoral gratuito. Segundo a ministra Carmen Lúcia, a propaganda em rádio e na TV é essencial para que os eleitores conheçam as propostas dos candidatos. Tem início o horário eleitoral gratuito, pelo qual se dá ciência cada vez mais informando-se, como é próprio de um processo eleitoral democrático, as propostas dos candidatos, enfim, mais um espaço de exercício democrático de informação que é livre, ressalvas feitas exclusivamente aquelas que não podem ser dadas, mas a propaganda eleitoral e o horário eleitoral gratuito é próprio do processo. Estamos há 37 dias do primeiro turno das eleições e apenas a lembrança desta data. O Tribunal Superior Eleitoral tem um canal para receber denúncias sobre a divulgação de informações falsas ou mentirosas sobre o processo eleitoral. É um disque denúncia chamado SOS Voto. É só ligar no número 1491 e denunciar. A ligação é de graça. O SOS Voto funciona de segunda a sábado. Caso as denúncias sejam consideradas válidas, elas são encaminhadas para a Polícia Federal, Ministério Público e aos tribunais regionais eleitorais. Eu vou repetir o número, é o 1491. Esta edição do Plenárias termina aqui. Hanna, muito obrigada pela sua presença e pelas suas explicações. Eu que agradeço. Você também pode acompanhar o Plenárias pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. E lembre-se, você também já pode baixar o aplicativo da TV Justiça Mais, com as sessões do plenário e a nossa programação. Continue com a gente aqui na TV Justiça e até a próxima. Tchau!